o primeiro jogo, quarta-feira, da final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro da mesma forma que jogou contra o Flamengo no Maracanã? Óbvio. Com 25 jogadores lá atrás? 3 volantes. O primeiro jogo é lá em... Pascoal, você acha que... É isso? Eu acho que vai jogar com 3 volantes. Mas quais são os 3 volantes? Quais são os 3 Você não volantes? viu o que eu perguntei? Que Vai jogar que nem jogou contra o Flamengo? Os 11 embaixo da trave, é isso? Vai jogar na tática do morcego. Igual contra o Flamengo no primeiro jogo? Quem substitui o Douglas, você acha? O Paulo Roberto tá treinando. O Paulo Roberto acho que não vai jogar. Gabriel. Gabriel e Ralf, ok. Gabriel Ralf pode ser o Arauz ali improvisado. Não, mas aí não é volante. Não, Não, é volante. é recuado naquela função para fazer a mas função aí do não é Douglas. volante. Mas antes de falar quem serão os volantes, o Corinthians O para René tá vocês... fora. Antes de falar dos volantes, o Corinthians vai jogar igual jogou no primeiro jogo. Deu certo contra o Flamengo, porque ele vai se expor. Então vai ser dose assim. O Paulo Roberto tem O Corinthians encontrou um jeito de jogar contra o Flamengo. Parou o Flamengo e definiu em casa a classificação. Você acha que o Corinthians vai jogar diferente? Mas, Pascoal, o Claro Corinthians que ele não. poderia reter um pouco mais a Mas o bola, porque Cruzeiro uma tem mais time coisa... que o Flamengo, hein? Aí que tá. Uma coisa é você entregar a bola no pé do Flamengo e o Flamengo pressionado e não conseguir fazer o que não fez nos 2 jogos, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Outra coisa é você deixar o time do Cruzeiro com a bola no pé. O time do Cruzeiro é muito mais efetivo do que o Flamengo. É claro que é. Se o Corinthians adotar essa tática de pegar a bola, uma coisa é você jogar na defensiva, mas conseguir ficar com a bola sob seu domínio. Como se resolve esse enigma? Pascoal, eu sinceramente jogaria com o Arauz ali, junto com o Ralf. Eu colocaria o Arauz. Mas ele não bota o Arauz nunca de ele segundo colocou, volante. no penúltimo jogo ele jogou contra o América. Você não viu o Corinthians e América? Botou o Danilo de primeiro América, volante. ele jogou. Ele jogou com o botou o Arauz Danilo de primeiro volante. Aí completamente perdido o time do Corinthians. Lembrando que o Corinthians Era ele terá o Barata Voa retorno. jogando. Lembrando que o Corinthians ele terá o retorno do Fagner, tá certo? Então não precisará improvisar o Gabriel na Mas lateral o Fagner direita. vai jogar o tempo todo? Tem que jogar, Pascoal. É decisão tem que de jogar. campeonato. Agora Com fibrose na perna, meu Pascoal, filho. eu nunca vi em certidão de óbito escrito motivo da morte, fibrose. Tá certo? Fibrose, fimose não mata ninguém, Pascoal. Olha isso, olha aí, amigo. Final de campeonato, irmão. Puxa Final de campeonato. Irmão, Aí, senhor Mãe, foi errado. E depois eu sou um Atestado de hábito, como é que é? É, causa da morte, fibrose. Depois eu sou fimose. Não Sempre mata, assim. isso não mata. Mas não aguenta. pergunto pra você, no jogo contra o Flamengo ele saiu? Aí que tá, ele sentiu um desconforto, ele achou que fosse uma lesão, Pascoal. Tá meu detectado senhor, que não mas é. era fibrose, Mas é se não é clínico. fibrose, Pascoal. É clínico, mano. Se clínico, tiver que dor, o clínico. cara vai pedir pra sair. Pascoal, o jogador ele se poupou ali porque ele sentiu uma fisgada e falou, pode ser que seja uma lesão. Tá diagnosticado que não é. É uma fibrose, ou seja, uma cicatrização do músculo. Pode haver um desconforto, mas continua, irmão. É final de campeonato, Pascoal. Tem que jogar, cara. Bom, Você acha que... Tá, é aquele negócio. Jogar, Meu irmão. machucado tem que jogar. irmão. Pascoal, o bom soldado não escolhe a guerra. Tem que estar em campo. Tem que estar em campo. Quanto tempo você ouve isso? Putz, 18 anos. Mas essa frase é foi, Bento? impactante. Você tá pra baixo, Essa frase é A vida impactante. inteira. Você tá pra velho. baixo, hein? Eu falo assim, cara, Você o não, Corinthians... frase do Mandela, você tá trouxa. bem murcho com o Corinthians hoje. Tá murcho. Não, não tô murcho, cara. Eu falei, Não, mas isso é modinha. Se ganha, se perde. Não, mas eu não vou falar nada que essa A questão é camisa... o seguinte, essa camisa deu uma zica eu não danada. tô murcho. Eu não estou murcho. Acontece o seguinte, Não, camiseta linda aí que você não fala. acho que o Corinthians tem um bom time esse ano. Tinha no começo, aí foi todo mundo Mas embora. dá pra ganhar do Foi. Cruzeiro? Foi com a conivência do seu presidente. Dá, né? dá para ganhar do Cruzeiro? Dá. Agora, é inquestionável que você não falar que o Cruzeiro é favorito. Agora, O Corinthians tem a grande vantagem, eu sempre falei aqui, eu prefiro decidir sempre em casa. Eu prefiro. Isso, para mim, a única vantagem que tem o Corinthians é decidir em casa. Agora, time por time hoje, não dá pra gente negar, gente. O Cruzeiro tem um time hoje muito melhor que o Corinthians, claro, não mas tem? Tem. Mas não dá pra negar mas isso. o meu filho é o seguinte, se o Corinthians Por não, isso o tem que Arrascaeta botar não três joga os dois volantes. jogos, Tem hein? que Se o botar Corinthians, botar Arrascaeta três não volantes. joga os dois Se o jogos. Corinthians, pra mim, se o Corinthians não perder em Minas Gerais, ele será campeão da Copa do Brasil. É a minha visão. Eu acho que o Corinthians, ele consegue na arena... Se empatar já tá legal. Tá ótimo. Pô, vai botar três Tá volantes. ótimo. 3 volantes. Já tem um jeito de jogar contra o Flamengo, não vai Eu acho mudar. que o Corinthians, pra mim, ele repete a fórmula do jogo contra o Flamengo, como a gente tá pensando. Ele vai jogar pelo empate em Minas e trazer o resultado para a pressão de Itaquera. Que ele sabe que é muito forte e na empolgação numa final de campeonato, o Corinthians naturalmente cresce, a motivação dos caras também. Agora, para esse jogo, eu iria com a estratégia de você fechar o time, porque mesmo o Cruzeiro sendo tecnicamente melhor, o Cruzeiro não é um time de tanta proposta de jogo assim, não é um time tão ofensivo assim. Contra o Boca, fez um jogo simples. Não fez um jogo para fazer 2-0 no Boca. O Cruzeiro fez um jogo para ganhar de 1-0 do Boca. E, na verdade, empatou o jogo 1-1 no final, porque aí já estava tudo esculhambado. Agora, a questão toda é que o Mano precisa dar ao Cruzeiro algo que ele não tem como característica,
Quer fazer seu time técnico de triangulação à frente, de etc e tal, de você propor o jogo, de você sufocar o adversário, quando o Cruzeiro é um time de contra-ataque. Então, a estratégia do Corinthians, para mim, de jogar com 3 volantes é ideal. Porque você fecha o espaço de um time que gosta justamente de jogar no buraco do rival. Como assim, jogar no buraco do rival? No buraco do rival. O buraco do rival é o buraco assim, tático. Amado? É entre o volante, é entre o lateral. Tem que rezar bastante, hein, gente? Olha, o Alex, eu vou ler 3 meses. Às vezes, Tem que orar muito, tem que rezar muito, hein? Por isso que sabe dele tá querendo. Jogando no buraco do rival. eu acho você hoje, sem dúvida alguma, um dos melhores jornalistas. Obrigado, agradeço. Eu falo sério, acho você um dos melhores jornalistas esportivos da nova geração. Acho você. Obrigado. Mas precisa rever. Mas por cima aqui que eu falei. Algumas coisas precisa rever. Você fica 2 horas e fala pra ganhar no buraco do rival. O Olha aqui, Flamengo, o buraco do Flamengo queria buraco falar de campo, tem um buraco do Tatu volante, não é buraco que vocês estão buraco do pensando. Tatu lá na Zona Abraço Leste. pros caras aí, Buraco do corintianos Tatu. aí em Osasco. O Osasco? O Alex Rodrigues, bem já. Eu adoro você. Meu Flamengo voltou. Dorival já entendeu o time. Adiantou o Paquetá e o Vitinho fez sua melhor partida. O Jonathan Liberato. O parente do Gugu? Bem já. Pergunta pra mesa se o Flamengo tem chance de ser campeão. E também se eles podem refazer as contas dos pontos que o Mengão chega pro confronto contra o Palmeiras. Torcedor, aqui ó, o Thiago dos Reis, olha quantos bem já, quantos ele põe bem já. É um mala. Sou rubro-negro, adoro vocês, assisto todos os dias. Mas me expliquem aí como pode o Corinthians gastar dinheiro com Danilo e Sheik, sem falar em Roger e Jonathan, sendo que poderia manter Rodriguinho e Jô, por exemplo. Aí que tá. Não tinha como manter o Rodriguinho e o Jô, não tinha. Lógico. Mas também não precisava torrar Tem que perguntar dinheiro pro presidente. pro Sheik e com Ô Flamengo, aqui o pessoal Mas fala. nós vamos mudar o tema? Eu queria falar do Corinthians um pouquinho. Ah, quer? Então tá. Quero, não, eu não sei se nós temos condições de mostrar uma arte, que inclusive nós usamos no Central Fox de sábado, para mostrar o desempenho do Corinthians em Itaquera. Para ver como é. Temos. Podemos mostrar? Podemos. Para ver como é que o Corinthians caiu de produção em Itaquera. Esse é o pior ano do Corinthians em Itaquera? É isso que nós vamos mostrar. É o pior nós vamos ano, mostrar. sim, Itaquera. Mas esse é o retrospecto dele em Itaquera até agora, né? 151 jogos, 99 vitórias, 37 empates, 15 derrotas, 156 gols marcados, 97 gols sofridos. Ok. Agora tem o desempenho ano a ano. Ano a ano. 2014, 2015, 2016, 2017 e esse ano 2018. Esse é o pior? Esse é o pior. Tem a arte Vai também. pegar. Vai falando que já. Tá pegando, você não avisa nada. Você não avisa nada, os caras estão indo lá. O pior é que eu peguei, avisei e pegaram errado. Isso não tem problema. Não, eles estão pegando certo, mas tem que avisar antes, não em cima da hora. É verdade. O Corinthians, ele perde o primeiro jogo em Itaquera. Que é a estreia da inauguração da Arena. Gol do Giovanni Augusto. Giovanni Augusto perdeu 1-0 pro Figueirense. Naquele ano, é o ano de 2014. O Corinthians teve 3 derrotas. 3 derrotas em 2014. Depois de 2015, cai para 2 derrotas. 2. Em 2016, volta para 3 derrotas. 2017, acho que 3 derrotas também. E nesse ano 2018, que não acabou ainda, já são 6 derrotas. Eu já disse isso aqui. Antigamente jogar em Itaquera era muito complicado. Hoje não é mais. Porque acabou a mística? Não. O estádio é o mesmo. A torcida deixou de torcer? Não. A torcida está lá, torcendo. O que mudou então que o Corinthians não ganha mais? Não ganha mais não. Perde tanto em Itaquera. Mudou que o time agora enfraqueceu. Mas o Corinthians, o Campeonato Brasileiro, Sormani, em 15 jogos em casa, o Corinthians ele tem 2 derrotas. Ok. Pra Grêmio e Flamengo. Eu tô contando tudo. Libertadores, por exemplo, perdeu a Libertadores pro Independente. 2. Milionários também. E perdeu pro Milionários também. Você entendeu? São jogos importantes. Sim. Então, quer dizer, ganhar em Itaquera hoje já não é mais um bicho de 7 cabeças. Não é mais. Porque o time do Corinthians, é aquilo que a gente sempre tem dito aqui, o Mano concorda comigo, a gente pensa mais ou menos da mesma maneira. Piorou. O presidente não faz o menor esforço para segurar o jogador. Segundo ele, é só bater na porta dele que ele vende. Não é assim. Não é assim. O jogador é patrimônio do clube. É um ativo do clube. Você não pode sair vendendo todo mundo. Não. Até porque você precisa ter uma campanha convincente para você gerar receita. Ganhar o campeonato, voltar para a Libertadores no ano que vem. Do jeito que tá muito difícil. Se não ganhar a Copa do Brasil, se ganhar é diferente. Então o Corinthians, a atitude do presidente do Corinthians, o André Sanches, como dirigente hoje, gerindo o futebol, é muito ruim. Olha, eu tinha que interromper um minutinho, você já volta a falar, porque Henrique e Ralf falando ao vivo lá no Corinthians. Vamos ouvir. E o Gabriel também, então, acho que isso é normal. Acho que sexta-feira não conseguimos criar, jogar o que a gente vinha fazendo, né? Então, como disse, foi um jogo
jogo à parte. E respeito do Fagner, não sabe ainda, né? Acho que não sabe nem se a gente joga, quem joga ainda, então a gente vai esperar depois para que a gente possa, claro, que o Fagner possa estar bem e que possa nos ajudar. Né? Valeu. Virando esse capítulo do Campeonato Brasileiro, falando especificamente de Copa do Brasil, a gente começa a imaginar o que pode acontecer nesse primeiro jogo lá em Belo Horizonte. E a gente lembra a estratégia, Ralf, que o Corinthians adotou e que deu certo contra o Flamengo, jogando fora de casa, uma postura mais conservadora, mas que foi criticada, inclusive, mas que deu resultado. Você acha que essa fórmula de se defender fora de casa e buscar a vitória em casa pode ser repetida nessa decisão? Boa tarde a todos. Creio que sim. A gente tem que saber jogar essa competição, como a Libertadores também. A gente sabe que a gente não perdendo o jogo fora de casa, a gente tem total condição, diante do nosso torcedor, a gente fazer um grande jogo e ser campeão. Então a estratégia eu acho que tem que ser a mesma. Claro que a gente vai em busca da vitória para a gente poder trazer esse resultado positivo para São Paulo, para a gente decidir diante do nosso torcedor. Mas claro que a gente não perdendo lá, a gente tem grande chance de ser campeão diante do nosso torcedor. Vai para os dois também, começando com o Ralf. Ralf, você já foi campeão mundial da Libertadores, brasileiro, paulista, Recopa, tantos títulos aqui. O que significa para você essa final da Copa do Brasil? Para você e para o Corinthians é um cenário diferente das outras finais de mata-mata que você disputou aqui. Cara, para mim é de suma importância. Como eu já tenho falado, é o único título que falta para mim com a camisa do Corinthians, então a gente vai em busca desse título. Claro que a gente respeita a equipe do Cruzeiro, que é excelente equipe, tem grandes jogadores e excelente treinador, mas a gente sabe que a gente tem que esquecer agora, virar a chave do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que estamos na zona de incômodo, mas agora já passou, como o Henrique falou, já tentar virar a página e já pensar no Cruzeiro. A gente fazer um grande jogo lá, a gente fazendo um grande primeiro jogo, a gente tentou a condição de ser campeão aqui diante do nosso torcedor. Pro Henrique, o Ralf já falou um pouco sobre isso, mas não só pelo estilo do Corinthians, mas pelo estilo do Cruzeiro também de jogar. Vai ser uma disputa, 2 jogos mais de marcação mesmo, essa final da Copa do Brasil? Olha, da nossa parte, né, vai ser entregar o máximo, né? A gente sabe da dificuldade que é, como o Ralf falou, da equipe do Cruzeiro, jogadores de qualidade também, jogadores de muito potencial. Mas acho que a gente está focado, está concentrado, né? Sabe que é um jogo de 180 minutos, então vai ser um jogo difícil, a gente vai fazer de tudo para que a gente consiga os resultados, né? Tanto no primeiro como no segundo jogo. Olá, gente. Pergunta para vocês dois, até em relação a essa instabilidade do Corinthians, que no Brasileiro, no segundo turno, em 9 jogos, ganhou só 2, é uma campanha de time rebaixado, mas está em final de Copa do Brasil. Eu acho que isso gera uma insegurança na torcida. A gente pode conversar com os torcedores e, evidentemente, que fica essa gangorra, a torcida fica pensando, qual é o Corinthians efetivo? É o da Copa do Brasil ou é o do Brasileiro? Eu queria que vocês respondessem e falassem sobre essa instabilidade, qual é o Corinthians real? Cara, em questão de insegurança, a gente sabe que o torcedor tem essa insegurança. Claro que a gente tem também essa insegurança, mas a gente não pode ter desconfiança do companheiro. A gente sabe que a gente não está num bom momento no Brasileiro. A gente tem que conseguir as vitórias para a gente sair dessa zona de incômodo o mais rápido possível, mas a gente agora, queira ou não, você tem que virar a chave. E, infelizmente, a gente jogou contra o Flamengo e, queira ou não, você está numa final, cara. Então, é difícil para a gente. Por mais que a gente seja profissional, tenta esquecer, não tem como você virar a chave assim tão rápido, assim, porque você acaba, qualquer jogo que você jogar, você vai acabar pensando na final. Não que a gente entrou no jogo contra o Flamengo pensando no Cruzeiro, mas é evidente, não tem como. Você acaba pensando, por mais que a gente não fez um grande jogo, a gente sabe que a gente acaba pensando no Cruzeiro. Acho que o Ralf respondeu tudo, não preciso colocar as palavras que ele disse tudo, né? Deu uma dormidinha, né? Te acordei. Tava ali, pensando na vida. Você tem um problema. Pensando no feriado. Você tem um problema sério. Eu tenho problema? O senhor tem. O senhor tem crise de ausência. A gente olha o programa, você tá assim, ó. Lembra que ele disse seu Braboleta lá? Não é Braboleta, é Borboleta. Não, ele falava de seu Braboleta. Braboleta. E é você, caraca. Deixa eu falar agora pra você. Patropi. O Ralf só não ganhou a Copa do Brasil, mas o Cássio também. Cássio também. O Cássio... Porque foi o André Cavalcante que perguntou que ele pode ser o jogador a ganhar todos os títulos da história do Corinthians. Mas o Cássio também foi campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão paulista, campeão brasileiro, campeão da Recopa Sul-Americana.
falta a Copa do Brasil. Tem uma colinha, tem alguém Ele tá falando com Deus. Tô calculando aqui mentalmente pensando. Você olhar pra cima? Não, mas você tem que pensar. Isso é televisão, pensa olhando pra câmera. Tá bom, muito obrigado. Eu acho que o Cássio também entra nesse rol aí. Serão os dois únicos que podem ganhar todos os títulos com a camisa do Corinthians. Cássio